Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais uma roda de conversa no RH Top 5 2025. Eu sou o Bruno Piai, eu sou editor-chefe de conteúdo do grupo Top RH. Eu sou um homem branco de estatura mediana, cabelo preto, olhos castanhos, barba e bigode curtos. Estou vestindo uma camiseta vermelha e atrás de mim há um fundo todo branco. Hoje o nosso tema na nossa trilha de RH Tech é para falar sobre evolução na jornada de dados, como integrá-los ainda mais ao negócio. Para nos guiar nessa conversa, aliás, para nos inspirar nessa conversa, estou aqui com um super trio que entende muito do assunto, começando pelo Alberto Menezes Lopes, ele que é vice-presidente de HCM na Sankhya. A Sankhya foi indicada à nossa categoria especial, que está estreando no top deste ano, que é a Plataforma de Serviços para o RH. Alberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela introdução, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, meu nome é Alberto, sou um homem branco, cabelo curto, estou vestindo camisa polo verde e um casaco verde por cima. Show de bola, seja muito bem-vindo. Agora é a vez de apresentar o Hendrik Machado. O Hendrik é diretor da Jornada do Cliente na VR, VR que faz parte do top 5 da categoria Controle de Frequência ponto eletrônico. E aí, Hendrik, tudo bem? Fala, Bruno, tudo bem? Tudo bem? Tive prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o Hendrik, sou um homem de estatura mediana, branco, com cabelos e barbas castanhos. Estou vestindo aqui uma camiseta polo preta. Estou numa sala de reunião aqui na VR, com um backdrop também da nossa marca aqui com vocês hoje. Bom, pessoal, e agora eu apresento o Renan Conde. O Renan, ele é CEO Brasil na Factorial. Factorial, que assim como a Sankhya, também está na nossa categoria especial do ano, Plataforma de Serviços para o RH. Renan, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço a participação. Eu sou Renan, um homem branco, alto, cabelos e barba castanho, estou vestindo um moletom preto e sobre uma camiseta cinza e o fundo também branco. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Maravilha, pessoal, que prazer contar com vocês aqui. Então, acho que começando aqui a nossa conversa, quando a gente está falando sobre esse tema de dados, é um tema hoje tão discutido, tão debatido nas empresas, mas eu acho que é muito importante a gente fazer algumas ressalvas, né? Porque dados, toda empresa trabalha com algum tipo de dado. Mas quando a gente está falando, por exemplo, saúde, uma coisa é você ter o dado ali de quantas pessoas estão afastadas, outra coisa é você ter dados que te ajudam a prevenir que as pessoas se afastem. Então eu acho que é muito importante a gente ter essas nuances, né, em evidência, em pauta, quando a gente está falando sobre um bom trabalho estratégico de dados. E como na apresentação eu falei que vocês não só vão nos guiar neste tema, mas também nos inspirar neste tema, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho como que é o trabalho estratégico de dados dentro das empresas de vocês. Como que isso é feito com as lideranças, com os RHs, enfim, a importância de ter todo um cuidado a mais com o trabalho desenvolvido a partir dos dados. E acho que a gente pode começar por você, Alberto, explicando um pouquinho como que a Sankhya enxerga e trabalha essa questão. Legal, obrigado. Bom, primeiro, né, nós somos uma empresa de tecnologia, então é meio que na nossa natureza, né, deveria ser sempre tomar decisões e qualquer atividade que a gente queira fazer em cima de dados, para até você ter essa possibilidade de retirar potenciais vieses, né, ter o máximo de informação possível nas mãos. Quando a gente fala do desenvolvimento de colaboradores, obviamente não é diferente. Até porque as nossas ferramentas, a gente tem, né, exatamente o uso de dados para que você consiga fazer avaliação de desempenho, para que você consiga ajudar e auxiliar na devolutiva de feedback e também no desenvolvimento de liderança. Então, a gente tem uma característica muito forte de ter um desenvolvimento de liderança sempre muito baseado em dados, e os usos de ferramentas ele é muito bom para isso. O Hendrik, acho que passa muito por aí também, não só nesse sentido da capacitação, mas vocês da VR como uma empresa de benefícios,
Hoje que a gente vê tantas novidades também em benefícios no mercado, os dados se tornam ainda mais relevantes para entender o que está funcionando melhor para levar para o público, né? Sem dúvida, Bruno. A VR hoje ela tem um posicionamento de uma solução de gestão de pessoas num único só lugar. Então, cada vez os dados são mais importantes para que, de fato, a gente possa não só conhecer o nosso cliente, também o trabalhador do nosso cliente, mas hiperpersonalizar a jornada que ele tem dentro da VR através do consumo dos nossos produtos e serviços. Naturalmente, aqui dentro do nosso dia a dia, dados, inteligência artificial, ele é um tema não apenas de tecnologia, mas ele também embasa muito a nossa história, né? A forma com que a gente chegou até aqui. E esse é um momento bastante importante e chave, né, para que a gente possa trabalhar aqui desde a capacitação realmente contínua do nosso time, aqui desde a promoção de fato de workshops, treinamentos, para que a gente consiga cada vez mais democratizar o acesso realmente desses dados aos nossos colaboradores e com isso ganharmos vários multiplicadores que levarão essa experiência, essa jornada para a ponta para o nosso cliente, né? Então, cada vez mais, esse é o nosso desafio, de conhecer essa jornada do cliente, do trabalhador do nosso cliente, para que a gente possa cada vez mais analisar o que realmente acontece no dia a dia e com isso sermos muito mais assertivos na nossa proposta de produtos e serviços que a gente vai colocar à disposição do nosso cliente. E Renan, passa muito por aí também, né? A Factorial também é uma empresa mais voltada à tecnologia, mas quanto mais os dados humanizarem os processos, melhor, né? Exatamente. A gente é uma empresa, a gente sempre utiliza o slogan People First, né? Então, pessoas em primeiro lugar, e a gente é uma solução 360 completa para o RH, para que esses dados sirvam de apoio para decisões humanas e estratégicas, né? Então, o que é importante, os dados te basear e te dar contexto para você tomar uma decisão humana, para você conseguir ter tempo de ser estratégico e conseguir estar próximo do colaborador. Então, a gente consegue hoje, por exemplo, com a inteligência artificial, apoiando esses processos, a gente consegue hoje identificar, por exemplo, o humor do colaborador conforme ele vai fazer bater o ponto, e eu consigo já identificar esse cara está desmotivado há mais de uma semana, o que será que está acontecendo? Eu posso chamar para uma conversa, eu consigo antecipar problemas como burnout, eu consigo identificar algum comportamento que pode ser ajustado, ou nas ferramentas de one-on-one, que a gente também tem inteligência artificial, que ela mensura se tem alinhamento ou se não tem alinhamento, onde é o ponto de discordância. Então, hoje, toda a nossa solução completa, ela potencializa e ajuda a centralizar as informações e gerar dados a partir disso, mas o grande contexto é que a gente está focado em pessoas, né? Então, assim, o que eu faço e como eu utilizo esses dados para melhorar a vida dos meus colaboradores, para melhorar a vida dos meus clientes e como isso pode ser potencializado no dia a dia e multiplicado também. Eu acho muito legal que vocês três trazem contextos diferentes e que se complementam quando a gente fala sobre todo esse potencial da jornada de dados. Mas eu acho importante a gente sempre ressaltar também, né, Alberto, o quanto ainda em muitas empresas, talvez esse processo ele ainda seja um pouco subestimado ou não visto com a importância necessária, com o olhar de entendimento que, olha, você ter um trabalho estratégico de dados hoje é uma diferença muito clara, muito evidente de um negócio efetivamente competitivo para um negócio que tende a ficar cada vez mais para trás se não começar a ter mais atenção com isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre a importância das empresas mudarem um pouquinho a sua cultura, o seu olhar, para que os dados eles não tenham, não sejam tratados de uma forma só como números, ou de uma forma até mais banal, mas de fato como um divisor de águas quando a gente está falando do potencial que uma empresa pode ter. Bacana. Bom, essa é uma pergunta interessante, né? Porque dá para discorrer bastante tempo aqui. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro que eu acho que muitas empresas, mesmo tendo natureza digital, ou sendo mais jovens, elas pecam muito na gestão dos dados, e principalmente de processos. E a gente vê isso o tempo inteiro.
Então você acaba tendo sim acesso à informação, mas acho que é na forma que você processa a informação e principalmente como você interpreta e depois a aplicabilidade dessas informações, elas nem sempre relatam que isso está tendo sucesso. É só você olhar, né, Great Place to Work, é só você olhar, né, o quanto que você tem de desenvolvimento de liderança dentro das empresas, o tempo que as pessoas ficam, turnover. Isso acho que todos esses são indicadores que são muito importantes, né? Então você pode ter acesso a dados, você pode achar que está processando, você pode achar que está interpretando, mas o resultado final deveria estar na mesma linha. E se não tiver, tem alguma coisa errada. Aqui na Sunker, para você ter uma ideia, nós temos 35 anos de mercado. Então a empresa não é uma startup, a empresa é uma empresa de tecnologia já, né, há bastante tempo no mercado. E nos últimos 5 anos, a empresa cresceu muito, né? Nós crescemos aí 10 vezes e fizemos 9 aquisições depois do aporte do GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura. Isso fez com que a gente tivesse um desafio gigante. Agora a gente está falando não só de uma empresa, mas de 10 no total. E você casar, né, toda essa gestão de dados, informação, o processamento disso, a interpretação, e colocar isso em prática, sempre vai ser um desafio. Conseguir trazer padronização e que isso gere resultado é ainda mais interessante. E a gente tem um orgulho enorme, né? Você mesmo tendo toda essa dificuldade que eu passei aqui, nós hoje estamos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais, a empresa de Uberlândia, e temos aí um histórico de estar sempre no top 5 já há alguns anos, né? Então, esse é um indicador super importante. Turnover controlado, em pessoas que têm tempo de casa, numa empresa de 35 anos, tem pessoas que têm 20 anos, 25 anos, 15 anos, isso acaba sendo natural. E isso faz muita diferença no negócio, né? Você tem resultados com consistência, você tem crescimento com consistência, uma vez que você tem as mesmas pessoas, né, em desenvolvimento e entregando resultado. Alberto, você trouxe uma palavrinha-chave que é a questão da padronização, e acho que esse é um grande desafio também quando a gente fala em dados. Muitas vezes o cuidado quando uma plataforma é uma parceira, quando você tem uma empresa parceira, de identificar de fato os dados que são mais relevantes para aquele negócio. Então é importante que haja uma padronização, mas também uma personalização, né, do que faz mais sentido para cada empresa, cada porte, cada segmento. E, Hendrik, no embalo dessa fala do Alberto, eu queria que você falasse um pouquinho dessa padronização, mas quando a gente está falando em RH, em departamento pessoal, eu sempre tomo muito cuidado para não romantizar aqui no grupo. É lógico, são anos e anos falando sobre RH, então a gente conhece muito a realidade de empresas que estão bem avançadas nesse trabalho de dados, mas também de empresas que estão começando agora, estão começando a entender mais o que faz sentido e o que não faz. Ainda é muito real que em várias organizações o RH seja um dos últimos setores a ser digitalizado, a emergir mais de fato nessa tecnologia. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que tende a ser mais importante para o RH entender, se habituar dentro dessa jornada de dados estratégicos. Puxa, Bruno, obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Eu concordo contigo quando eu vi aqui no passado o RH querendo ser cada vez mais estratégico, mas tendo muitas dificuldades para conseguir de fato fazer isso acontecer no dia a dia. Acho que trilhas como essa que a gente está discutindo aqui, de RH Tech, não eram possíveis há alguns anos atrás. E se hoje ela é possível, isso mostra que de fato os agentes, os atores desse mercado têm feito um trabalho para conseguir levar cada vez mais a tecnologia de ponta para o RH, para que de fato ele consiga gastar mais tempo com aquilo que importa, que é no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento da sua empresa, e menos com burocracia ou qualquer outras coisas, né? E aí falando um pouco sobre a padronização de fato desses dados, acho que a gente tem que separar, e gosto quando você traz sobre o tema de romantizar, o que grandes empresas já fazem hoje em dia, que tem capacidade de execução, versus aquilo que eu tenho capacidade de fazer com os recursos que eu tenho à minha disposição nesse momento, né? Então, acho que a gente vai aqui muito para um caminho de não necessariamente fazer algo porque outras empresas fazem, ou porque é tendência, ou ainda porque é modinha, e sim entender qual é o real motivo que essa gestão dos dados, o uso de fato dessa tecnologia de inteligência artificial, e seja eles os temas de mais inovação que estão circulando no momento,
vão mudar o meu dia a dia e vão melhorar a experiência do meu trabalhador dentro do dia a dia da empresa. Isso eu acho que faz a grande diferença. E eu sempre costumo dizer, Bruno, que quando a empresa é um pouco menor, você tem a capacidade de enxergar mais ou menos como colunas do Excel, né, onde você bate o olho e consegue encontrar padrões. A partir do momento que a empresa ela vai crescendo, ela vai ganhando um grau de complexidade maior e que cada vez a tecnologia ela se faz mais importante para que realmente você consiga encontrar determinados padrões e, baseado nesses determinados padrões, você consiga, sim, personalizar aquele grupo, aquela segmentação, né, que você está atuando naquele momento. Então, acho que, inicialmente, a empresa precisa ver o que ela quer com a governança dos dados, com a gestão, de fato, da inteligência artificial dela, para que, a partir do momento que ela tenha certeza desse objetivo, ela consiga promover o processo desde a padronização, da governança desses dados em busca desse objetivo. A partir do momento que a gente sabe onde a gente quer chegar, eu acho que trilhar o caminho fica muito mais fácil. E Renan, eu tenho certeza que se algum cliente de qualquer um de vocês três pedir dados para vocês, vocês vão ter tanta coisa para apresentar, tanta informação para compartilhar com esses clientes. Então, eu queria entrar um pouquinho no mérito, principalmente para empresas que agora estão começando a ter um olhar um pouco mais atento, estratégico a isso. Como que a gente faz também para não se perder nos excessos? Poxa, agora eu vou trabalhar com dados preventivos, com dados que me ajudem a tomar decisões e não só a resolver problemas. Mas, poxa, eu começo por onde? Deve ter tanto dado chegando, como que eu identifico o que é mais relevante para mim, o que é mais importante para o meu negócio? Como vocês falaram também, não é só seguir o que outras empresas estão fazendo, é olhar para o seu negócio, entender a realidade. Então, como que eu me encontro para que essa infinidade de dados não se torne um excesso que cause mais confusão do que ajude, de fato? Não, é bem comum se tornar uma confusão, até porque a gente é uma solução 360 e que, de fato, você tem todos os dados ali disponível a qualquer momento. O que muda, e o que a gente tem cada vez mais trabalhado na capacitação do cliente, é que qual que é a sua dor? Então, por que esse cliente chegou até a Factorial? O que ele utilizava antes ou o que ele não utilizava? A gente ainda está falando no mercado que temos aí concorrentes como a VR, como a Sankhya, mas a gente está falando que um mercado que o maior concorrente de todos nós ainda é o Excel. Então, a gente está falando que 90% das empresas ainda utilizam o Excel. Então, é um mercado em potencial. E o importante aqui, nosso processo, é identificar qual que é a dor. Por que esse cliente chegou até aqui? O que ele está precisando solucionar? Não importa se eu tenho uma solução completa. Talvez ele não está no momento de fazer uma avaliação de desempenho, porque ele ainda não tem nem dado centralizado. Ele não consegue ainda identificar os motivos de ausência, ele ainda faz o pedido de férias, o envio do contra-cheque manualmente. Então, a gente tem que identificar e ter uma conversa bastante ampla e precisa com esse cliente para identificar o momento dele. Olha, por que você chegou à conclusão de que você tem que digitalizar? O que você está identificando na sua empresa que hoje você gostaria de arrumar? E aí a gente vai indicando o caminho. Olha, aqui a gente consegue ter esse dado vai te ajudar com isso, essa outra ferramenta te apoia depois para você criar um processo preventivo ou um processo diagnóstico. Então, a gente consegue orientar identificando exatamente qual que é a dor dele. E a ideia do 360 na Factorial é justamente essa, você entrar pela dor, você solucionar esse problema do cliente e conforme ele for estruturando e crescendo, ele vai adicionando outros módulos e vai ter acesso a outros dados. Então, a gente vai participar ativamente desse desenvolvimento sustentável, fornecendo para eles os dados que ele precisa naquele momento, sem precisar superlotar ele com várias informações que ele não vai utilizar, mas trabalhando estrategicamente no problema que ele quer resolver naquele momento. E acho que quando a gente está falando do RH especificamente, é legal, né, Alberto, a gente tratar desse tema também como uma quebra de tabu. Eu sei que pode parecer até meio louco, mas, de novo, estando aqui de um lado que também conversa muito com os RHs, que também vê a realidade das empresas, ainda há muito esse confronto de, poxa, por que eu vou digitalizar tanto uma área que ela tem que ser mais humana? Eu vejo que muitas empresas até têm dificuldade nesse equilíbrio de trabalhar com dados e trabalhar com
a conversa, o dia a dia, a interação com as pessoas, como se uma coisa substituísse a outra, como se uma coisa canibalizasse a outra, quando na verdade é um complemento que hoje é inevitável para qualquer empresa que queira crescer, né, Alberto? Sim, na mesma linha que a gente estava conversando aqui, né? Toda vez que você tem tomada de decisão, não tem como você não ter um viés se você não tiver baseado em informações e dados que sejam dados que você conseguiu apurar. Se é uma tomada de decisão pessoal, você sempre vai ter algum tipo de inclinação. Você pode até não saber que você tem, mas você tem. O que a gente tenta sempre deixar muito claro é isso. Quanto mais você tiver tal que te disponibiliza essas informações e o próprio ferramental vai dizer para você a direção, seja numa pessoa que está com dificuldade para fazer um plano de recuperação, seja num time em relação à performance, seja atingimento de meta, você tem a capacidade de análise. E isso é que é o mais importante. Quando você fala do RH, acho que durante muito tempo o RH ele foi sempre colocado muito no operacional. Então você tem o departamento pessoal que é de natureza muito operacional, seja ponto, seja folha, de benefícios, gestão de benefícios, que até então sempre foi também uma questão muito operacional. Só que hoje você tem N ferramentas, né, que conseguem não só tirar esse trabalho operacional da gestão, mas na tomada de decisão em cima dos dados que ela ali consegue, né, te passar, e você recolher aqueles dados e processá-los, seja com a ferramenta que você utiliza. Esse é acho que o grande barato que você vê na indústria de RH, essa mudança. Acho que se você olhasse no passado, desde um tempinho nela já, né? E você tinha uma migração muito grande da área de TI, né? O antigo TI, que era suporte também, extremamente operacional, hoje passou a ser estratégico, né? Você tem a área de tech, você tem desenvolvedores, você tem designer, você teve um desenvolvimento muito grande na área de tecnologia e ninguém mais olha hoje só a TI como suporte. E o RH, acho que ele está tendo a mesma oportunidade. Quando você fala de inteligência artificial, você tem uma oportunidade ainda maior, porque você precisa garantir que as pessoas que estão imputando os dados, que estão imputando as informações ali para serem processados, que elas estejam muito bem treinadas, que elas estejam muito cientes do que elas estão fazendo. Do contrário, você pode ter a melhor inteligência artificial do mundo. Se seus dados estão corrompidos, ele vai lidar com informação errada, né, enviesada. E isso vai te cuspir provavelmente resultados ruins também. Então tá aí a importância muito grande hoje do RH estar alimentando muito bem esse time, providenciando que o time entenda, né, o uso e a importância dessas ferramentas, não só interno, do próprio estrutura de recursos humanos, mas também da empresa como um todo. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando perto do final. Hendrik, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero também estendê-la depois para o Renan. A gente tem aquela brincadeira no futebol, né, que tudo que é mais sofrido é mais gostoso. Mas eu acho que a gente não tem que levar também esse discurso para dentro do RH, né? Então, Hendrik, quando a gente está começando de novo, né, pegando empresas que ainda estão em um estágio um pouco mais inicial, esse processo de, poxa, agora eu vou começar a olhar com muito mais carinho para os dados, ele precisa ser tão complexo? Como que a gente facilita essa jornada? E depois no embalo, Renan, eu queria que você falasse um pouquinho dessa facilitação, desse processo dentro da cultura. Poxa, eu tenho os dados e eu estou começando a ser mais estratégico, mas eu também preciso incorporar isso de fato, de vez, dentro da cultura do meu negócio. Como que eu faço isso? Eu sei que eu falo bastante, então até resumindo, para o Hendrik, então a gente começa falando um pouquinho sobre essa facilitação de processos e depois a gente embala com você, Renan, para tratar um pouquinho da cultura da incorporação desses dados dentro dela. Perfeito, Bruno. Eu acredito que a gente tem como natureza, quando falamos de assuntos mais complexos, de tentar complicá-los, né, ao invés de simplificá-los. E fazer as coisas simples, muitas vezes não é fácil, né? Então, nosso primeiro desafio, de fato, é tentar separar muito o joio do trigo e entender a nossa jornada como um todo. Então, se eu pudesse dar uma dica de por onde começar o meu processo de padronização, seria olhar para a jornada do trabalhador. Como eu, numa cadeira de RH, analiso e vejo qual a jornada do meu trabalhador desde o momento de aplicação numa vaga aberta dentro da minha empresa, até no momento de off-board, né, no momento onde esse colaborador, de fato, ele sai da organização.
quais são as ferramentas, quais são os processos, qual é o nível de suporte que eu estou entregando para esse trabalhador. E naturalmente, a partir do momento que você desenha essa jornada, você vai começar a encontrar gaps, né? Ou talvez oportunidades, inclusive, de melhoria. E essas oportunidades, para cada desafio que você tenha, você pode se inspirar ou você pode buscar, enfim, outras referências de empresas distintas, desde tecnologias, mas também de empresas tradicionais e até mesmo do seu setor. Acho que a partir do momento que você olha para essa jornada, você vai começar a entender realmente quais dados são importantes e quais dados realmente mudam o ponteiro na satisfação do teu colaborador. A partir do momento que você começa a praticar isso no dia a dia e refletir e mostrar isso para o colaborador, a importância e o cuidado que o próprio RH tem, se começa a criar esse mindset na cabeça, criar esse mindset realmente no trabalhador para que ele também haja assim no desenvolvimento dos seus produtos e serviços e na oferta disso para o teu mercado. Então, essa acredito que é a minha dica aqui de ouro para a pessoa que está começando a olhar para esse processo de fato da padronização desses dados, do uso desses dados, do mapeamento desses dados e como a gente realmente dá esses primeiros passos na gestão e na continuidade dessa atividade no dia a dia. Muito bom. Bom, pegando o gancho do futebol de novo, Renan, bola contigo agora. Não, e complementando o que o Hendrik está dizendo, é muito importante, porque a gente está falando da utilização de dados estratégicos pelo RH, mas quando a gente fala de cultura, esses dados têm que ser disseminados, né? Então, assim, não adianta o RH identificar que tem um problema de turnover, que tem um problema X, porque ele identificou, porque ele utiliza, é o heavy user, né? Ele é o cara que está ali no sistema no dia a dia, mas a gente não conseguir criar uma cultura de compartilhamento dessas informações com os gestores, com o CEO, o que está acontecendo, como que a gente senta, como que a gente resolve isso, como que a gente discute. A gente tem que criar aqui, por exemplo, na Factorial, a gente tem uma reunião com os gestores semanal, então uma de gestão, para a gente abordar esses casos específicos e conseguir todo mundo estar alinhado de como a gente dissemina, porque cultura é todo mundo trabalhando e tendo o mesmo conhecimento, todo mundo dominando o mesmo assunto, todo mundo tendo acesso aos mesmos dados, então a gente está falando de transparência, a gente está falando de que esse trabalho começa no RH, então ele começa identificando e a gente em conjunto bola um plano de ação, porque a gente não distancia de pessoas, então isso é mais importante. A gente senta e bola um plano de definição, um plano estratégico de como a gente vai abordar estrategicamente os temas que os dados nos trouxeram. Então isso é mais importante, é poder se reunir com os gestores, traçar um plano e colocá-lo em prática. Então, só a partir daí que o dado é efetivamente útil para a empresa, porque é como gerar uma avaliação de desempenho só porque eu vi que é legal, e aí eu não sei o que eu faço com esse censo, depois que chegou o resultado. Esse censo não, ele tem que ser trabalhado em conjunto, e ele tem que ser trabalhado em conjunto com os gestores, as pessoas que estão à frente de outras pessoas, porque essa cultura começa de cima para baixo. Pessoal, show de bola. Hendrik, Renan, Alberto, muito obrigado pela participação de vocês. Muito bacana vocês compartilharem o que as empresas de vocês vêm fazendo com toda a expertise que vocês têm para o mercado. Parabenizo aí o trabalho de vocês três, o trabalho da VR, da Factorial, da Sankhya. Não é à toa, são empresas indicadas ao top 5 do Top of Mind de RH. Então, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que quem está aqui com a gente até agora curtiu muito o papo. E só para fazer uns recadinhos finais, deixar uns recadinhos finais aí para você que está nos acompanhando, eu deixo o convite para que você acompanhe as demais rodas de conversa. Tem muita coisa rolando aqui no Sync, tem muito assunto bacana, muito tema da mais alta relevância. E deixo o convite também para que você, profissional de RH, não deixe de votar no top, tá bom? É só fazer um cadastro lá no site, é super rapidinho. Depois de alguns minutos você já faz parte do colégio e você pode votar em quantas empresas, quantos profissionais desejar e nos ajuda também a fortalecer ainda mais não só essa comunidade, como o trabalho dos RHs do Brasil. Fechado? Então, pessoal, de novo, muito obrigado. Aproveitem bastante o Sync e a gente se vê de novo aí em mais algumas atrações. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital.
A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.